Bem-vindos ao MR Podcast. Aqui revelamos os segredos por trás dos negócios de sucesso. Eu sou Marina Rotella, sua mentora de negócios, e hoje você vai se inspirar com histórias reais e estratégias transformadoras. Olá, sejam muito bem-vindos ao MR Podcast. Hoje estamos com uma convidada super especial. Leide, finalmente saiu! Finalmente deu certo, né? A gente se encaixar nas nossas agendas, né, Mar? Sim. Conta quem é você, qual que é o seu negócio, para quem não te conhece, te conhecer. Bom, eu sou a Leide, proprietária do Senhor Pão de Mel. Tenho uma loja aqui em Vinhedo, atualmente, e também tem alguns pontos de venda que vende Senhor Pão de Mel. E estou muito feliz de estar aqui com você. Acho que para a gente contar até das nossas histórias das nossas vivências, porque a gente se conhece há bastante tempo, né, Mar? Nossa, sim, gente, muito tempo. Muito tempo. Eu acho que eu não tenho uma história nem só com você, acho que eu tenho uma história com você e com a sua família. É verdade, com a minha família como um todo, É, né? como um todo. E para o pessoal te conhecer, e aqui a gente fala muito com empresas, Sim. o que motivou você a ter o seu próprio negócio? Porque você, eu já conheço, né? Sim. Mas eu já sei. Mas eu queria que você contasse para as pessoas o que teve essa motivação para você começar. Bom, a minha motivação, eu trabalhei no mundo corporativo durante um tempo e toda vez eu sempre falo para as pessoas, eu não estava mesmo feliz no mundo corporativo. Eu lembro que eu ganhava até muito bem na época, mas o meu ponto principal foi a maternidade, né? Eu conto isso em histórias, assim, foi o fato de deixar uma carreira para me dedicar à maternidade, tanto que eu comecei fazendo pão de mel em casa, para poder ficar com os meus filhos mesmo e dar essa atenção para eles. E assim, é um desafio, porque a sua renda não vai ser a mesma. Sim. Só entrava o recurso do meu marido, mas foi uma escolha que nós fizemos juntos e eu realmente dediquei 10 anos dedicada a fazer pão de mel em casa e ficar com eles. Então a minha primeira motivação foi essa. E de sair também, assim, o mundo corporativo, não é que o mundo corporativo é ruim, mas é uma cobrança, também o empreendedorismo são dois, você vai ter cobrança e você vai viver os dois extremos. Mas naquele momento da minha vida, a maternidade fazia tanto sentido para mim que eu deixei uma carreira, eu me questionei durante muito tempo, mas aí veio o Senhor Pão de Mel, nesse contexto da maternidade, veio o Senhor Pão de Mel junto com eles. E eu nunca esqueço, né? E me marcou muito da onde nasceu o Senhor Pão de Mel. Eu queria que você contasse isso para as pessoas. Assim, toda vez que eu falo isso eu me emociono, né? Gente, eu sou muito falha, eu sempre gosto de trazer essa mensagem com muito cuidado, né? Para não me colocar num lugar assim, nossa, eu sou a rainha da espiritualidade. Não é isso. Todos os dias nós dependemos de Deus, todos os dias a gente tem que estar vivendo da misericórdia, assim, de Deus, em todos os sentidos. Mas o Senhor Pão de Mel, ele nasceu de uma espiritualidade mesmo. Porque eu lembro que assim, eu lembro como se fosse hoje, eu fiz uma oração com fé mesmo e falei, Deus, eu não sou feliz no que eu faço. Eu queria um trabalho que eu fosse feliz e que eu fosse realizada. E nesse momento, até me arrepia quando eu falo disso. E quando eu conto pra você é até bom, porque me faz voltar pro propósito do Senhor Pão de Mel. E aí eu falei pra Deus que eu queria um trabalho que eu fosse feliz, que eu fosse realizada e que eu pudesse desenvolver esse papel da maternidade que eu amo. E aí eu lembro que eu ouvi claramente. E a receita do pão de mel veio mesmo de uma forma divina. Eu não tinha feito curso, eu nunca fiz curso. Gente, você falar pra mim, faz um bolo de fubá, eu vou olhar a receita. Mas os pães de mel realmente é algo que veio pra mim. Eu falo que é uma receita que Deus colocou na minha vida, assim, pra fazer e pra gerar para outras pessoas receberem daquilo. E aí eu vi, claro, volta para onde eu te coloquei. E foi aí que eu comecei a fazer pão de mel. E eu perguntei para Deus como que vai chamar. E por isso que não tem o meu nome, Senhor Pão de Mel. Então tudo que nós fazemos no Senhor Pão de Mel, tudo, as receitas, que cor da Páscoa, qual que vai ser a mensagem, existe essa espiritualidade. Existe esse trazer essa mensagem de Deus, essa mensagem do cuidado.
E é muito difícil, eu tenho muito temor quando eu falo sobre isso, porque aí te eleva, porque quando você fala de Deus, parece que você não pode errar. Você também tem que ser perfeita, você também tem que ser isso. E ao contrário, toda essa conexão espiritual que eu vivo no Senhor Pão de Mel me faz ser mais dependente de Deus. Eu enfrento desafios que vocês não imaginam. Porque quando a gente se dispõe a servir a Deus e no seu trabalho ou com propósito, os desafios vão vir muito maiores. Sim. Quando você coloca a sua fé e a sua espiritualidade levando uma mensagem, gente, total. Então, assim, as pessoas muitas vezes podem olhar e falar assim: nossa, não, gente, eu vivo debaixo da graça, eu já pensei em desistir. Eu faço orações diárias, falo: Senhor, me fortalece. Você é humana, né? E assim, eu tenho testemunhos reais, Marina. Vou falar, Marina, de todas as vezes que eu tentei, que eu quis fazer a minha vontade em falar: não, eu vou fazer outra coisa, eu sou muito melhor em marketing, eu vou fazer isso. Eu já cheguei a ter pessoas entrando na loja e falando: não desista, você não tem autorização. Pessoas que eu nunca vi. Eu falo: gente, é anjo que vem dar recado aqui. E assim, não tô falando nada de sobre como que eu posso colocar, que eu tenho muito cuidado de falar sobre isso. Sobre religião ou sobre o que cada um. Não, mas é essa fé, essa conexão com Deus, né? Que a gente tem que ter, assim, que eu acredito, né? E o que eu vejo muito do Senhor Pão de Mel para a sociedade como um todo é que você não vende o pão de mel, né? Assim, você vende o pão de mel, mas o que você entrega não é isso. Sim. É o amor, é o carinho, é a conexão, é o você estar perto das pessoas. As pessoas, elas se sentem como se fosse da mesma tribo, né? Também quando Sim, a gente gosta, então, uhul, né? Que legal, somos amigos, né? Sim. Então, isso é muito legal, essa questão da bandeira da família, né? Tudo isso acaba entrelaçando as pessoas que vivem do mesmo propósito, né? Sim, eu acho assim, ó. Quando eu olho para o Senhor Pão de Mel, durante toda essa história das pessoas irem retirar na minha casa, até a nossa história, quando eu comecei falando: Marina, não é só você. O Senhor Pão de Mel trouxe um contato com você e com a Leide, a ponto de eu conhecer a sua família. Sim. A sua família se relacionou comigo e com o Senhor Pão de Mel. Sim. Então, quando você traz essa de família, a gente pode lembrar do seu pai colocando o cadeado na porta do Senhor Pão de Mel, preocupado com a porta se está no lugar certo. Sim. Então, assim, o que eu vejo do Senhor Pão de Mel? As pessoas, elas se sentem parte. Sim. Quando elas me dão uma sugestão de sabor, à medida que elas entram na loja, elas querem comprar para levar para outra cidade, para mostrar que é da cidade, que é de Vinhedo. Até para fora, né? Quantas pessoas Sim. levaram para fora, né? Para fazer a propaganda para você? Sim. Esse movimento, né? De querer propagar. E ter esses clientes, por exemplo, eu tenho clientes de 12 anos. Eu tenho clientes de 9 anos. O Senhor Pão de Mel tem clientes que, tipo, eu atendi desde o primeiro ano de aniversário do filho até tá com 12. Eu falo: meu Deus, faz tudo isso. E a pessoa ser fiel. E às vezes, assim, quando a gente trabalha... Quem trabalha com confeitaria ou que tem lojas de chocolate, a gente trabalha muito com sazonalidade, né? E aí, quando entra uma campanha, eu falo: ai, meu Deus, será que eles vão vir de novo? Será que eles vão comprar aqui? E aí, quando eu vejo as pessoas comprando, as pessoas mantendo essa fidelidade, sim, isso me motiva muito, assim, o quanto que a gente manteve isso, o quanto que tem histórias dentro do Senhor Pão de Mel, com famílias, com crianças. É uma loja que traz essa mensagem mesmo. Com certeza. E pensando nisso de negócio que você trouxe, e aqui a gente sempre mostra a verdade, né? No sentido de todo mundo tem desafio, todo mundo tem coisa boa, e isso não é só com você, não é comigo, é com todo mundo. Mas teve um desafio, ou algo que você queira compartilhar, que você falou assim: nossa, eu não imaginei que eu ia passar por isso, mas eu passei. Algo que você queira falar? Teve um desafio assim que eu acho que foi o 2024 ali. Assim, ó, como é que eu vou tentar externar isso? Que eu acho que para muitas pessoas talvez passam por isso. Eu comecei fazendo na minha casa. Então a Leide, quem era a Leide? A Leide era uma mãe, uma dona de casa que começou a fazer o seu doce e começou a ter parcerias de colocar em pontos, que vendia na academia, que vendia para as amigas. E isso foi criando um relacionamento
que recebeu uma oportunidade de vender dentro de uma academia, que eu não esqueço nem uma pessoa assim, que cada porta que foi aberta até hoje para o Senhor Pão de Mel. Então, eu fiquei muito tempo em casa. Quando eu saí para montar uma loja, eu achei que todo mundo é legal. Todo mundo é maravilhoso, todo mundo é legal. E aí, o que aconteceu? Durante todos esses anos, eu perdi essa vivência até corporativa, né? Então, eu achava assim, que a lei de eu sair de casa e vou... Agora eu só tô aqui fazendo. E qual que foi o meu maior desafio? Eu acho que muitas pessoas passam por isso, né? Você confia demais. Então, às vezes, tem pessoas que estão com você há muito tempo e você confia demais, você fala, nossa, que sucesso. E você acha que está todo mundo naquele mesmo propósito que você. Sim. Então, eu acho uma coisa que foi desafiadora eu acreditar demais, eu confiar demais, eu abrir demais os sonhos, os propósitos. E nesse período eu tive uma decepção muito grande dentro do Senhor Pão de Mel, uma dor muito grande, onde hoje eu não faria várias regrinhas que muitas vezes a gente vê coaches falando, vê isso nos livros, mas a gente esquece de aplicar. Então, por exemplo, eu não contrataria hoje família, pessoas da mesma relação, porque isso traz muito problema às vezes dentro da empresa. Então eu tive assim uma dor muito grande e hoje assim eu achei que eu não iria suportar, achei que talvez eu poderia até fechar o Senhor Pão de Mel. E hoje assim eu vejo que a Leide de dona de casa que fazia doce, ela teve que entender que existe um mundo, esse mundo do empreender, de você contratar, de você confiar, de você... Eu não tô falando, existem pessoas maravilhosas. Sim. Eu tenho pessoas que trabalham no Senhor Pão de Mel. Mas é uma forma de ter um cuidado, né? Tem que ter um cuidado. Eu assim, esse cuidado de até que ponto, cuidado nas contratações, não, porque às vezes a gente confunde, nossa, tem uma amiga aqui que é ótima. É como sócio. Quantas histórias a gente ouve? Então eu acho assim, esse cuidado na forma de contratação, na forma de confiança, eu acho que você tem que ter cuidado. É um conselho que eu dou assim, trazer, porque a gente misturar. O que a gente vê muitos falando, né? Muitas pessoas que empreendem histórias, você vê o Flávio Augusto, você vê várias pessoas, misturar. A gente tem que saber não misturar. E eu acho que a Leide viveu um processo onde eu misturava demais. Eu também tenho que assumir minha responsabilidade. Porque às vezes o empreendedor erra e gosta também de colocar a culpa nos outros. Sim. Então o que eu vejo? Cuidado misturar linhas que a gente passa demais, que a gente mistura demais. E isso pode te gerar no futuro muitos problemas. E hoje eu tento trazer o Senhor Pão de Mel. Eu tenho viés espiritual, tenho, de Deus, de oração, de estar centrada, de Senhor, me ajuda aqui, como eu vou fazer? Só que talvez a minha espiritualidade não faça sentido para você. Então, nesse ambiente de negócio, é essa separação entre o físico e o espiritual. Essa separação de deixar as coisas em ordem, que às vezes a gente acaba floreando demais e misturando demais. Hoje eu não misturo. Aqui é trabalho, esse passo a passo. Isso você só aprende com dor. Com dor, mas que vai te dar vivência e experiência. Então, essa dor, assim, de contratação, de regras, de trazer esse posicionamento para dentro da sua empresa. E não ver só como assim, eu fazia em casa e tal. É trazer essa empresa mesmo. Empresa, né? O correto, não misturar. É assim que funciona, é assim. Porque senão as coisas não vão andar, você não vai ter resultado. E é perigoso e é isso. Não sei se eu consegui externar bem. Com certeza. E uma das coisas que você fez, que você sente que foi um fator incrível para o Senhor Pão de Mel crescer? O que você acha que foi uma das coisas que fez o Senhor Pão de Mel alavancar e ser o que ele é hoje? Eu acho que uma coisa que faz alavancar, eu acho que a gente pode ir para os relacionamentos, né? Legal. Eu acho que no mundo, que nem agora no Senhor Pão de Mel recente, a gente fez uma collab com os meninos. Eu vi. Aí a gente fez uma collab com o Manapoque. Eu acho que uma coisa que faz alavancar hoje o seu negócio é você ter parcerias, parcerias que vai dar resultado para os dois, porque empreender, gente, você fala, nossa, você se sente muito solitário. Sim.
Muitas pessoas falam isso no empreendedorismo, né? Você se sente muito sozinha, você fala, nossa, me sinto sozinha, como que eu vou fazer? E eu acho que esse network, esse relacionamento, eu acho que isso faz diferença no seu negócio. A hora que você precisa, você, que nem agora na Páscoa, não vou falar, vou deixar surpresa, mas, por exemplo, a gente está muito voltado para o público de vinhedo. Então, aí, vamos lá, como é que eu faço para avançar para outras cidades? Que caminho que eu posso fazer? E quando você tem bons relacionamentos, você mostra credibilidade, a sua marca e o produto que você entrega em um posicionamento, isso vai te ajudar muito a alavancar o seu negócio e trazer resultado também. Total. E uma das coisas para 2026 são as collabs, né? São as Então, collabs. as collabs, elas estão bem em alta, inclusive para o momento que a gente está vivendo. Todas as marcas estão nesse movimento, então faz muito sentido, né? Sim, eu acho que esse assim é o caminho. Essas duas que nós fizemos agora recente com os meninos. O meu sonho era ter um gelato e eles estão com um negócio super novo. E aí eu falei, gente, será que a gente consegue fazer no palito? Porque e lá nos meninos, por exemplo, tá entre é o segundo sabor mais vendido do Sr. Pão de Mel. Então lá ele vende de uma forma e na loja nós vendemos de outra. Ótimo. Então assim, se eu fosse assim, isso agora vocês vão ver na Páscoa, porque que nem eu tenho uma história de dificuldade. A loja que nós abrimos em Campinas não deu certo. Eu tive, por conta de uma situação do Sr. Pão de Mel, eu tive que fechar a loja de Campinas. E falo isso assim, sem medo. Gente, Sim. Fechei, acabou. Sim. Encerramos lá. Só que eu tenho um público lá. Sim. E como que eu posso voltar? Sim. Com collab. Com collab. E aí a gente vende na Notre Pan. Legal. A gente vende no Museu da Gula. A gente vende... Eu não vou contar agora a parceria que a gente fez, que vai ser surpresa na Páscoa. Tudo isso com o quê? Com collab. Legal. Então fortalece muito o seu negócio e o do seu parceiro. Muito bom. Então essa vai na collab que vocês vão ter resultado. Vai ter resultado. Vai ter resultado. Se você tivesse que fazer algo, se você tivesse que recomeçar hoje, você faria tudo igual ou você faria de forma diferente? Nossa! Sabe aquela história? A gente, vamos falar assim, usar a Bíblia, né? Se Moisés soubesse que ele teria que passar tudo que ele passou, se ele tivesse falado, ele não teria feito. Se Noé tivesse que falar, você vai demorar 40 anos para construir. Se Deus tivesse falado, ele não teria. Nossa, eu faria muitas coisas diferentes. Muitas. Uma delas, assim, que eu acho que que eu faria? Lembrando que a Leide era dona de casa, não tinha nada. Porque parece que você apaga, assim, quando você faz em casa. Você esquece tudo que você aprendeu e você traz aquela coisa para uma coisa mais caseira. Sim. O que a Leide faria? Vamos supor assim, sair de casa e montar um negócio. Né? Uma loja física, que a gente sabe hoje, né? A gente estava falando até disso antes. Eu contrataria um consultor, eu faria um planejamento estratégico muito detalhado. Eu faria assim um planejamento assim muito diferente. Muito diferente. Não é só abrir e vender, né? Eu faria assim, nossa, eu faria uma estratégia muito bem feita se eu fosse montar uma loja hoje. Porque a gente sabe, aproveitar para falar do varejo, a gente sabe como o varejo... Olha como, né? Por quê? Porque o cenário mudou muito, de tudo. Sim. Gente, a gente tem inteligência artificial, se você não acompanhar, você tá ferrado. Sim. Então eu faria se eu não tivesse domínio de financeiro, de marketing, de produção, se eu quisesse que o meu negócio virasse uma escala, eu faria um planejamento estratégico muito bem feito. E mesmo assim você vai ter problemas mas isso já deixaria você muito mais bem preparado. Tomaria cuidado na forma de contratação. É CLT, é prestador de serviço, porque a gente sabe quando a gente empreende que hoje contratar pessoas é um desafio na contratação. A gente sabe que a gente também está vivendo uma dificuldade hoje de contratação. As pessoas, elas não querem, alguns querem ser CLT, outros querem prestador de serviço. As leis trabalhistas também mudaram. Então eu faria um planejamento o máximo detalhado que eu pudesse para poder ou montar um negócio ou ver se faz sentido. Faria vários cenários antes de montar um negócio ou de
enfim. Excelente, e casa muito com o que a gente fala aqui hoje, né? Para as pessoas que estão começando, antes de você dar um passo e até de colocar um investimento tanto de tempo quanto de dinheiro, de fazer um plano estratégico, porque Sim, isso muda completamente o jogo, né? E já ter uma visão de sim, futuro, né? De 5, 10 anos, porque sim. parece que não, mas passa muito rápido, né? É, que nem, ó, de Senhor Pão de Mel eu tenho ali, de fazer em casa, o total tá dando uns 15 anos. Só que de loja, 4. Já, né? Se Já você são for ver. 4 anos. E assim, eu acho que não é nem tudo que eu aprendi na dor, levando pancada, e tal, gera uma experiência absurda. Você fica muito experiente de várias coisas. Sim, Porque assim, eu não tinha domínio sobre contabilidade. Hoje eu começo a ter domínio porque eu tive que aprender. Eu não sou uma superstar do financeiro. Então, mas eu tive que aprender a ter, pelo menos ter um olhar, né? ter um olhar. Então, assim, os erros te geram muito, te dá uma bagagem forte, sim. Mas se você puder dar um conselho, com certeza eu faria um planejamento estratégico, assim. Porque você vai muito na emoção do seu sonho, do propósito. Tudo é lindo. Sim. E investir nisso, né? Porque muita gente às vezes fala assim: ah, eu não vou investir numa mentoria, eu não vou investir num planejamento estratégico. Só que o investimento é muito maior depois num Sim, todo, né? é E as muito maior. correções são sempre mais. Não, tipo, que nem eu tive que ter agora nessa questão de grande dificuldade que eu tive ali, por exemplo, eu tive que trazer um consultor específico na área financeira. E eu tive que seguir, e você tem que ser muito disciplinado para seguir isso aí. Sim, Muito pra disciplinado. ter o Então, assim, resultado, né? e a lei de novo, nossa, eu era fazer em casa, tal. Hoje, que nem a palavra de 2026 para pessoal e para negócio, disciplina. Se você não tiver disciplina, o seu negócio não vai, você vai ter problema. Eu tô falando por experiência, Sim, mas por vivência. Disciplina, disciplina, disciplina naquilo que você faz, nas suas entregas. Senão, minha filha, você não tá, vai, né? não vai. Não vai. Muito bom. Nossa, que legal. E o tempo passa rápido, hein? Passa. Bom, antes da gente. Eu vou querer que eu sempre pergunto um conselho para quem tá querendo empreender, mas você já respondeu, né? Sim, E hoje, e se tem uma pessoa que ela tá patinando, vamos supor, ela tá dentro do negócio dela, ela tá patinando, ela quer expandir. No seu caso, você também trouxe que é ver aonde tá doendo, né? E sim. trazer uma pessoa pro lado de dentro. Mas, vamos pensar, uma pessoa ela tem vontade de empreender. O que que a Lady poderia falar para essa pessoa que tem vontade de empreender? A pessoa que só tem a vontade, mas ainda não. Bom, nossa, Ela vai fazer esse plano estratégico, tudo mais, ela vai, mas ela tem medo às vezes, ela não tá com medo de começar a empreender. o que eu faria, tá? Eu acho que eu acho que tem que ter cenários. Eu vou dar até um exemplo da minha vivência. O meu marido trabalha no mundo corporativo e a Leide empreende. Quando você tem esse medo, porque realmente empreender, esse play do empreendedorismo, vamos até pegar o gancho do Thales, que fala sobre isso. Você tem que ter um emocional. A primeira Gestão coisa que de eu vou falar para emoção, você, né? se você não tiver uma gestão emocional, você vai Sucumbir. sucumbir. Se você perguntar para mim, Lid, gente do céu, vários picos. As pessoas às vezes vêm dançando, brincando nas redes sociais. Tudo bem que isso já faz parte do que eu sou. Sim. O que eu sou aqui, eu sou em qualquer lugar. Mas não é por isso que não tem a dificuldade. Não tem dificuldade. Então, eu acho que você tem que entender que é um play bem diferente do corporativo, porque no corporativo você tem entregas, você tem um chefe e você tem todo um contexto que te dá respaldo de tudo aquilo. A pessoa, quando ela vai vir pro empreendedorismo, o que eu faria? Além do planejamento, você tem emocional? Eu faria essa pergunta. Você tem E emocional? lidar com esses altos e baixos a Você todo tem momento, a todo né? momento? Porque é uma carga, porque assim, ó, de repente tá tudo bem, de repente aparece, são desafios diários. Então, o que eu falaria? Você se analise para ver se o seu, porque assim, não é só o seu dinheiro, não é só o seu recurso. A hora que você tiver ali, vamos supor que você tenha um investidor, ele vai te cobrar. E o negócio ele oscila, tudo hoje tá mudando demais. Sim.
Tá Então, bem rápido. eu falaria para a pessoa, você tem emocional? Você tem como fazer uma estratégia? Você vai investir tudo? Eu não sei se eu investiria tudo. Você tem Backup, né? um backup? Uma segurança. Eu falaria isso para a pessoa, assim, com toda a clareza. Porque senão, se ela só tem a vontade, vai parecer que é o mundo, a vontade, a fé, esse emocional, você tem ele bem estruturado mesmo para aguentar? Tipo assim, você tá preparado para entrar não só para a parte boa, né, mas para os desafios pros também. desafios, porque isso vai ser uma vivência real. Porque você vem com sonho, você vem com propósito, você vem com tudo isso daí. Só que você tem que entender que você tá indo para um caminho que vai ter muita instabilidade. Se você não tiver um emocional e amigos e pessoas que vão estar ali do seu lado para os dias difíceis, ou se você não tiver um parceiro, ou se você não tiver, não precisa estar falando de só ser casado, mas uma família, amigos, apoio mesmo. Um apoio, vai ser desafiador. Então eu falaria, venha bem. Você nunca vai estar preparado, mas venha o máximo que você puder. Boa. O máximo. Tanto de forma estratégica, e como falando assim, ó, vai ter dias. Porque mais você fala pra pessoa, ó, é o seguinte, você vai levar uma flechada. Beleza? Você tá preparado? Tá, se você tiver um processo trabalhista, como é que você vai reagir? Ai, meu Deus, que medo. E se você tiver ali, você fez um investimento errado que achou que ia dar certo no seu plano estratégico, porque pode acontecer, tá? Você vai investir todo o seu dinheiro? Está preparado? A pessoa ela tem que saber disso daí. Total. E às vezes ela vem achando. É assim, ó, vem sem medo. Ok, acreditando. Vem. Mas ela precisa entender que ela buscar essa preparação. Buscar né? essa preparação. Eu buscaria. Muito Hoje bom. eu buscaria. Nossa, que nem se perguntou, eu faria vários. Mas assim, também viver no passado não vai dar. Agora Então assim, vamos daqui viver pra no frente. presente. Vamos viver no presente, né? Vamos viver agora. Então vamos. Que nem ó, o que você vai fazer? Que nem ó, fechei a loja de Campinas. Não deu certo. Por falhas minhas, sim. Talvez eu não escolhi o ponto errado, talvez eu não atingi a espiritualidade de orar melhor para isso. Fui só com a minha carne, com o meu ego naquilo, não sei. Falhei, errei. E aí? Ai, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Só ali você já poderia ter falado. Ai, meu Deus, vou fechar. Ai, meu Deus, ai, eu acho que eu vou parar, meu Deus. Não. Só que assim, eu tenho conta para pagar, eu tenho uma história. Se você falar assim pra mim, Leide, se tiver que mudar a estratégia do senhor, pode mudar. Mudo. Então você tá preparado para isso? Porque é assim, ó. Agora a gente sabe da situação, vamos voltar do varejo. Como é que a gente vai se comportar? Cara, a inteligência artificial tá vindo com tudo. Tá? É que nem a pandemia. Sim. Você tem toda essa ilusão de vir empreender. Se vem uma pandemia, você tá preparado? Você nunca sabe. Mas você vai saber como é que você vai lidar com essas emoções. Porque, que nem vamos pegar esse gancho do Thales. Empreender é uma montanha russa. Sim. Tem dia, minha filha, que eu tô vibrando aqui. Tem dia que eu... Sim, e é natural, né? E é natural. Então, você tá preparado para isso? Você tem que estar preparado. Não sei se vai estar preparado, mas você vai ter essa vivência. E aguentar o trampo, né? E a gente já faz tempo que tá nesse... Sim. Né, Mar? Nós temos parceiras, amigas que a gente sabe, a gente troca. Sim. A gente faz troca, gente. A gente fala que a gente deveria ter uma comunidade de terapia para empreendedorismo. Pra gente falar das nossas dores, das nossas alegrias e das nossas conquistas e de tudo, porque é um turbilhão de emoção. Com certeza. E esse podcast, ele é justamente pra gente dar voz e pra gente mostrar para as pessoas, através de histórias dos convidados, o quanto o empreendedorismo ele tem seus desafios, mas também tem a sua superação, tem o seu sonho. Sim. E a gente acredita muito que a voz das pessoas é algo que faz iluminar a vida das outras pessoas. Sim. E para isso a gente sempre prepara um mimozinho, uma vela para você. Que é para você lembrar desse momento, porque a nossa vida, ela serve de inspiração para outras pessoas. Sim. A gente pode escolher também inspirar, poder mostrar o que tá dando, que é difícil para proteger, mostrar o que deu certo para essa pessoa, ter vitórias também. Sim. Então a gente gosta desse movimento e a gente estimula esse movimento. Assim, até é uma coisa bacana de falar, né? Por mais que eu tô trazendo esses pontos que são importantes, mas, por exemplo, todas essas vivências que eu tive de fazer em casa e de madrugada, eu ainda continuo colocando mão na massa, e, enfim, tudo isso
é uma coisa que pode, que por mais que sejam as vivências, o sucesso, uma collab que dá certo, vender na Quitanda da Maria, que era um sonho para mim, vender na Quitanda da Maria, por exemplo, que é um lugar incrível aqui na nossa cidade. Toda essa vivência, as dificuldades, as alegrias, aquilo que a gente passou e passa, somar mesmo na vida de outros empreendedores, na vida de mulheres que querem empreender. É isso. Se a gente não passasse, também o que a gente vai falar? Com certeza. Se você não passar, se você não viver, você vai falar sobre o quê? Que é tudo lei. Não. É como é que você saiu disso? Como é que você vai por esse caminho? Isso gera histórias reais dos nossos negócios, né? Com certeza. Muito bom. Antes da gente concluir, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores e depois você vai deixar uma mensagem do seu coração para as pessoas que estão assistindo, tá bom? Sim. Do seu jeito lady carinhosa de ser. Bom, aqui eu vou colocar desde o início pra gente acompanhar. Conhece o Smart CEO Vinhedo e Valinhos? Ele é um coworking, que você pode alugar salas, tanto para você fazer reunião, quanto você ir trabalhar, às vezes quer sair do seu próprio ambiente. Quem está assistindo o podcast ganha 1 hora de cortesia na primeira hora para poder conhecer. Que bacana. O Smart CEO, eles são bem legais. Essa moça aqui, Dona Gabriela Ai, Tosto. fofíssima, demais. Olha que lindo o espaço dela. A Gabi Tosto, ela é uma querida. Ela faz toda a parte de embelezamento facial e ela foca na experiência. Essa daqui é a Carol Garcia. Ela trabalha com a Prudential, ela faz o seguro de vida e o seguro em vida. Então, ela faz essa proteção com o seguro, é bem legal, da Prudential. A Michelle, ela faz a parte de harmonização facial. Então, para quem quer melhorar a sua autoestima, A gente ama. fazer toda essa parte de harmonização facial, com esse foco aí na autoestima. E como a gente falou bastante aqui, nós temos uma empresa de IA, de inteligência artificial, que também patrocina o nosso podcast, que a IA chegou com tudo, né? Sim, e hoje a gente tem que ver como a gente pode utilizar ela a nosso favor. Sim. E essa empresa é uma empresa de Vinhedo, eles são bem sérios e eles sempre procuram colocar a IA para poder ajudar a sua empresa de uma forma não pensando em você... Tem o atendimento, né? Mas em não deixar passar. Então, por exemplo, chegou um lead, não consegui responder, sim, a IA ela já faz essa resposta para você não perder cliente. Sim. A gente também trouxe do financeiro, que o financeiro é super importante para o crescimento empresarial. Um dos patrocinadores, eles fazem o BPO, que é a parte de você terceirizar o financeiro da sua empresa. Então, você não fica com um custo alto e você consegue uma empresa cuidando. Que legal, né, mano? É bem legal. Nossa, amei. E esse é o espaço Brincarte, que é para as crianças. Todas as mamães, por favor. As mamães, a partir de 3 anos já pode levar, que tem recreadora. E com menos de 3 anos, tem que a mamãe ficar junto. Mas eles fazem, inclusive, vários eventos. E também para quem é do podcast, que compra a primeira hora, ganha a hora em dobro. Para poder levar no Brincarte. Então, muito esses são nossos queridos patrocinadores. E antes de finalizar, então, queria que você deixasse uma mensagem do seu coração para as pessoas que estão assistindo a gente. Olha, gente, assim, tem tantas coisas, né, que a gente pode falar. Mas, assim, o que eu gostaria de falar, acho que é uma coisa também que eu tenho vivido, né? Acho que diante de todo o cenário nosso, político, econômico, do mundo no geral... Esse tempo que a gente tem vivido nos nossos negócios, ou seja quem é CLT, ou seja quem empreende. Eu acho que a mensagem, assim, eu não tem como eu não trazer até essa questão da espiritualidade, mas a mensagem é que a gente se apegue com Deus. Que a gente coloque Deus mesmo nos nossos negócios acima de tudo. Não só nos nossos negócios, na nossa vida. Porque por mais que tenha tudo isso, todas as vezes que a gente se voltar para Ele, em termos de colocar a nossa vida, o nosso caminho, um direcionamento de oração, Ele vai nos ouvir. Se a gente entregar tudo, às vezes as pessoas falam assim, eu vou até ler um livro que a Marina me emprestou, e assim, muitas vezes a gente fala assim, que seja feita a vontade de Deus. Quando a gente se coloca nessa situação à vontade de Deus, você está anulando a sua vontade. Então a mensagem que eu tenho para deixar
Vamos colocar a nossa vida e os nossos negócios na mão do Senhor, agir de uma forma física, com muita sabedoria, entre buscar um plano estratégico, entre buscar recursos que vai nos ajudar. Então, que a gente possa linkar a nossa vida espiritual e física com equilíbrio. Essa é a minha mensagem. Viu? Então, que Deus abençoe. Má, é assim, ninguém tem noção da nossa história, né? É verdade. Que assim, a nossa história, eu não tô aqui com a Marina hoje, a gente se conhece nem sei quanto tempo, né, Má? Mais de 6 anos, com certeza. Mais de 6 anos. Então, assim, muitas pessoas veem a Marina, eu conheço a Marina da maletinha de maquiagem. A Marina que me ajudou a cuidar do Instagram do Sr. Pão de Mel. Gente, eu comecei cuidando do Instagram do Sr. Pão de Mel. E assim, eu fico muito feliz de Ela ver a tinha sua vergonha de trajetória. aparecer, tá? Morria de vergonha. E a Marina falava assim, lembra, Má? Leite, você precisa aparecer. Agora até dançando. Agora eu até danço. Então, assim, que gostoso estar aqui, que gostoso ver o seu crescimento, esse momento seu de maternidade. Sim. Eu acho que você vai ter mais filhos. Spoiler, né? Imagina. E assim, muito, muito obrigada, viu, Má? Pelo convite e por tudo que a gente tem, né? Sim, eu que agradeço também. A gente sabe hoje dos nossos desafios, de tudo que a gente vive. Mas eu também sou muito grata pela sua vida. Eu acho que a gente teve um crescimento em conjunto, né? Sim. Sempre foi algo muito genuíno de ambas as partes, para que a gente, sempre pensando com carinho, com amor, isso que você trouxe da família, que também é algo que eu valorizo muito, né? Que é algo muito importante para minha vida. Então eu quero agradecer e eu quero agradecer vocês que estão aqui também acompanhando. Lembrem de curtir, de compartilhar, de comentar. Para quem quiser conhecer o Sr. Pão de Mel, que ainda não conhece, super recomendo que vão até a loja física para ter uma experiência ou façam uma encomenda, que, gente, vale a pena. Muito bom. Então, muito, muito obrigada. Muito obrigada, gente. Até o próximo episódio. Até o próximo.